Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção em Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. O câncer de pele responde por 33% dos diagnósticos de câncer no Brasil. No mês de dezembro, nós temos a campanha do Dezembro Laranja, que visa levar conscientização a respeito dos riscos do câncer de pele para a população. No episódio de hoje, nós convidamos 2 colegas médicos dermatologistas para conversarem um pouco mais sobre o assunto com a gente. Então, sejam muito bem-vindos, doutora Débora Soares e doutor Rafael Lenzi. Obrigado. Acho que para começar, vocês podem se apresentar um pouquinho, conversar um pouco sobre como vocês trabalham na área de dermatologia. Tá bom. Eu sou Débora Soares, então sou dermatologista formada pela SBD e eu estou em Blumenau desde 2019. Trabalho tanto no Sederma, na Clínica Lederme, quanto no Sistema Público de Saúde na Policlínica Lindolf Bell. Fizemos uma dermatologia bem completa e realmente câncer de pele é uma realidade diária nos nossos consultórios. Muito bem. Eu sou Rafael, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, desde 2003 em Blumenau novamente. E como a Débora falou, realmente a incidência de câncer de pele na região é astronômica, né? Não passa um dia em que não se atenda pelo menos uma lesão suspeita de carcinoma de pele no consultório. E certamente o serviço público não é diferente, né? De uma maneira geral, o câncer de pele ele pode ser dividido no não melanoma e no melanoma, né? De repente, eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho das diferenças entre os dois tipos, em relação à letalidade, à apresentação. Tá. Pode ser? Sim, claro. É claro que, como é de conhecimento geral, né, o melanoma é um câncer de pele muitíssimo mais grave do que os carcinomas, né? Não quer dizer que os carcinomas não o sejam ou não tenham a possibilidade de se tornar algo extremamente preocupante. Mas o melanoma realmente tem uma letalidade altíssima. Graças a Deus, ele é o menos prevalente dentro dos cânceres de pele, né? Tu colocaste muito bem na abertura, Rafa, que cerca de 30 e poucos % dos cânceres no país são devidos ao câncer de pele, né? Essa estatística. O melanoma, por ser dentre os cânceres de pele o menos prevalente, responde a cerca de 7 a 8% desses casos de cânceres não só de pele, de cânceres de todos, no país, né? De todos os cânceres, né? Os carcinomas, sim, esses são extremamente prevalentes, né? A gente vê campanhas, né, de prevenção e de orientação com relação a vários cânceres, assim como vem o Dezembro Laranja na onda dos meses coloridos, né? O Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul para prevenção do câncer de próstata, e a gente tem sempre essas informações que são estes os mais prevalentes na mulher e o mais prevalente no homem. Mas essa estatística é feita tirando os carcinomas de pele. Os não melanomas, excetuando os carcinomas de pele, né? Que é o câncer de pele não melanoma. Se eu não me engano, câncer de mama chega a ter no ano, no país, algo em torno de 60 mil, um pouco mais. Câncer de próstata também, eu acho que beirando 70 mil. E os carcinomas de pele passam dos 170 mil. Né? São muitos casos. São muito mais prevalentes. Claro que quando diagnosticados mais cedo, eles são muito mais fáceis de tratar e se resolve na grande maioria dos casos, né? Sem muita dificuldade. Já o melanoma precisa realmente de um diagnóstico muitíssimo precoce, de uma abordagem correta de forma inicial já para que seja curado sem maiores problemas, né? Só complementando, pensando na diferença dos dois, né? Para quem olha de fora, né, ou clinicamente, ou até para os pacientes que querem ter uma ideia do que é a diferença de cada um, geralmente os carcinomas eles vão se apresentar diferentes. São lesões que não cicatrizam, feridas no rosto, nas orelhas, lesões mais avermelhadas. Mais áreas fotoexpostas, né? Mais áreas fotoexpostas. E não necessariamente, mas o melanoma na maioria das vezes é uma pinta com mais de 3 cores, enegrecida. Então na mesma pinta tem azul, tem preto, tem marrom, tem
vermelho, ou uma pinta que cresceu muito rápido. E lembrar também, não só pintas, né? Mas às vezes áreas escondidas, couro cabeludo, unhas, então linhas escuras nas unhas. Nas mucosas, né? Nas mucosas, região íntima, mucosa oral. Então, tudo isso pode ser. Então, melanoma geralmente são lesões enegrecidas, né? E o carcinoma, na maioria das vezes, não via de regra, né? Mas são lesões mais tipo feridas mesmo, que não cicatrizam. E em relação à parte genética entre o melanoma e os carcinomas, né? Tem alguma relação? Entre os dois, tu diz ou não? Não, a genética e os... Sim, existem fatores genéticos, existem também doenças genéticas que predispõem a ter mais carcinomas, né? Tipo Gorlin-Goltz, existem algumas doenças genéticas que a pessoa tem carcinoma desde criança. E tem o fator adicional que seria a exposição solar. Mas tanto para melanoma quanto para carcinoma tem a fator genético associado. Não para todos, mas tem. No melanoma é muito importante, né? A herança genética. A história familiar, né? Até há uma indicação mundial que parentes de primeiro grau de pacientes com melanoma façam segmento semestral. Porque a chance destes desenvolverem o melanoma é muito maior do que na população comum. Então, se algum parente próximo teve melanoma, tu precisas de um acompanhamento regular, porque a tua chance de ter um tumor é muito maior do que naquela família que nunca houve um caso, né? Com relação aos carcinomas, a genética é essa do caucasiano, né? Da pele clara, olhos claros, o cabelo claro e a exposição solar associada. Essa é a grande causa dos carcinomas. Aqui na nossa região a gente tem, acho que tudo isso, né? Tanto a incidência assim, genética e também o pessoal gosta bastante de se expor ao sol, né? E pensando em fator de risco, né? Já que a gente entrou nesse assunto, vale lembrar que uma das principais coisas que faz a gente adquirir um fator de risco para câncer de pele é queimadura solar. E infância e adolescência também. Também então, conta, né? É onde tu começa a prevenção na tua criança, né? Usando o protetor solar. Porque uma criança que se queima hoje, ela já começou a ter um risco aumentado de câncer de pele. Porque cada queimadura vai gerar uma lesão no DNA da célula da tua pele e isso pode gerar uma mutação no futuro. Então, queimadura solar, o sapecão, né? Que o pessoal costuma pegar, é muito perigoso e aí é que começa o risco. Agora é uma época bem propícia para falar a respeito, né? Porque o pessoal... E claro, a exposição voluntária ao sol, no lazer, na praia, piscina, claro que tem que ter atenção e proteção, óbvio, mas não é só essa que existe, né? A gente mora numa região onde nas proximidades há muita lavoura ou muita pesca, de pacientes que trabalharam expostos a vida inteira, não por uma opção, mas que precisaram fazer a vida dessa forma, né? E essa radiação, desde jovem, criança, adolescente, se expondo, ela é acumulativa, né? Chega em algum momento que vai aparecer alguma lesão dermatológica. A gente vai falar sobre prevenção, mas eu acho que é isso. Às vezes as pessoas acham que passar protetor ou se proteger é só quando vai para a parte recreativa. Mas esquece do dia a dia. Sol tem todo dia, isso E as luzes, assim, de ambientes fechados, tem alguma relação? Para câncer, não. Existem alguns trabalhos, Rafa, que falam com relação a manchas ou até fotoenvelhecimento, exagerando muito. Mas para câncer de pele não existe nenhum artigo, nenhum trabalho científico que comprove a participação desse tipo de radiação na gênese de tumor. A principal coisa seria a exposição solar mesmo, Exatamente. né? Eu acho que, como todos os cânceres na medicina, quando a gente chega com aquele caso mais tarde, é a pior parte, né? Porque o tratamento é mais amplo, a gente até estava comentando um pouco antes, assim, a cirurgia é muito mais mutilante do que às vezes quando pega num caso mais precoce. Porque eu acho que é isso, o carcinoma não tem uma letalidade tão alta, mas às vezes num caso avançado, a cirurgia é muito... existe... Como é que eu vou dizer? Até desfigurante em alguns casos, né? Existem casos que realmente são tristes, né? Tristes porque a gente vê, tem um diagnóstico de um carcinoma e ele não começou grande, né? Ele começou mínimo, pequeno e foi negligenciado. Ou pelo paciente, ou pelo recurso que ele buscou, não ter sido apropriado para aquele tipo de lesão, para aquela topografia ou para aquele momento, e a lesão evoluiu. E aí, claro, um procedimento resolutivo depois, ele vai ser maior e mais mutilante, com uma cicatriz mais visível do que poderia ser há anos atrás, né? Quando iniciou.
ou às vezes uma lesão que pode até não ser muito grande, mas é muito próximo do olho, muito próximo do lábio, né, na asa do nariz. Então são locais que vão gerar uma cicatriz, porque além do tumor é preciso tirar uma margem de segurança. Isso, acho que é isso que é legal a gente falar para as pessoas, porque dos tipos de tratamento tem vários e é diferente do o que tu pode fazer no início do estadio do tumor e mais para frente, né? E é como a Débora falou, tem que pegar essa margem, então acaba às vezes, mas é pequena a lesão, só que a cirurgia não dá para ser... porque senão vai ter recidiva, né? E tem a profundidade também, né? Que às vezes se ele tá por fora pequenininho, é igual um iceberg, né? Bem por aí. Não tem uma receita de bolo, né? Todo tratamento de carcinoma tem que ser desta forma. Não. Varia conforme o tipo histológico, conforme o subtipo histológico, no caso dos carcinomas. Varia conforme localização, né? Uma lesão no tronco, teoricamente, é muito mais fácil de tratarmos do que uma lesão na face, nas pálpebras, como a Débora falou, na narina, né? Ou dentro da orelha, é muito mais complexo, claro. A abordagem é outra, né? O método tem que ser diferente e buscando sempre, óbvio, a cura como um primeiro objetivo. O principal objetivo em qualquer procedimento oncológico tem que ser a cura. Nosso segundo objetivo é sempre a função, né? É manter funcionando. O nariz funcionando, a orelha funcionando, as pálpebras funcionando e tal. E o terceiro é estético. Apesar de ser um terceiro, ele tem que ser um objetivo também, obviamente. Porque às vezes para a pessoa esse seria o primeiro resultado que ela esperaria que ficasse bom, né? E às vezes é um pouco complexa essa abordagem, né? Porque, claro, a gente não quer deixar cicatrizes evidentes por muito tempo em ninguém. Mas o foco principal, claro, tem que ser a abordagem curativa, né? Sem dúvida. Então, assim, vamos falando assim em relação aos dois carcinomas, assim, do melanoma e do carcinoma. Quais alertas que as pessoas poderiam observar no corpo para procurar, então, uma ajuda médica, uma avaliação? Eu acho que de rotina na nossa região, quem tem muitas pintas, já é interessante todo ano, pelo menos, ou tem uma frequência menor? Eu acho que pensando no melanoma, quem tem muitas pintas, pelo menos uma vez ao ano, é válido consulta com um dermatologista. Primeiro que no meio de muitas pintas, é difícil o paciente saber qual pinta é nova, qual pinta mudou. Ele tem muita lesão, ele não vai conseguir. E muitas são nas costas, às vezes uma pinta na planta dos pés, né? A pessoa não vai olhar isso. Então, uma vez ao ano vale a pena. E o sinal de alerta mesmo seria uma mudança, né? Uma pinta que mudou. Ou também a gente fala que é o sinal do patinho feio, né? Que são, a pessoa tem todas as pintas muito iguais, de repente tem uma muito diferentona. Essa diferente, ela tem que chamar atenção, se é uma lesão diferente das outras, né? Fazer um autoexame ajuda, né? Fazer um autoexame ajuda. E em relação aos carcinomas, geralmente são lesões mais ulceradas, feridas, muito comum em aquelas rosto. casquinhas no rosto que ficam e não cicatriza e vai. Que não cicatriza. Geralmente a história que chega em consulta é muito semelhante. Meu neto me mordeu, entrou um pedaço de pau, um negócio, um mosquito, alguma coisa que picou e a pessoa fala que começou assim, uma espinha. Era uma espinha e não vai, tá ali 3, 4, 5 meses e não melhora. Então isso é um sinal de alerta, né? Uma lesão tem que cicatrizar em um mês. Não, mais que isso é suspeito. Você tem que ficar de olho, né? Sim. Na rede pública, eu acho que deve acabar sendo mais... os casos chegarem mais tardios, ou não? Até que não. Hoje em dia, com a teledermato, que é um método que ajudou bastante na triagem desses casos, acaba que eles chegam em até 4 meses. Chegam antes, geralmente, mas quando o paciente vai com uma lesão para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, ele vai no seu posto e é feito um exame da foto, que é chamado exame da foto. Então, o paciente é fotografado de corpo inteiro e é realizada a dermatoscopia daquela lesão suspeita, né? Ou que ele foi queixoso. E tem uma central de avaliação desses casos em Florianópolis com médicos dermatologistas e esses dermatologistas, eles olham e eles veem, não, isso é uma prioridade vermelha. É um câncer de pele, então tem que ser atendido em até 2 semanas. Ou é uma prioridade amarela, câncer de pele não melanoma, então chega até 4 meses. Mas a pessoa que está dentro da triagem aqui em Blumenau, ela já faz mais uma segunda triagem. Então, ele olha caso a caso e já também, se ele vê que é suspeita de câncer, ele manda rapidamente. Então, geralmente, o câncer de pele, se ele não se perdeu, né? Porque, às vezes, perdeu a folha, enfim, né? Coisas do ser humano. Ele vai chegar em 1 mês, no máximo 4 meses no especialista. Ah, que legal. Então, antes eu acho que tinha mais demora, né? Mas agora não. E tem outro lado também, né? No serviço privado, muitas vezes chegam casos que a gente não entende como é que ficou tanto tempo protelando, né?
E deve existir casos que chegam para fazer estética e no fim... Sim. Extremamente comum. Todo mundo já passou por essa situação, né? O paciente chegou para fazer um laser, para fazer um procedimento estético, e quando tu avalias, acha-se outra prioridade, né? Antes de fazer aquele tratamento que ela busca, tem um carcinoma para resolver, ou tem uma lesão suspeita de melanoma para acompanhar e tal. E às vezes claro que isso não é uma regra, né? Mas é muito comum a gente ver homens buscando menos o atendimento, né? Na saúde de modo geral, na dermatologia não é diferente. Mas eu sei bem. Tem marido que chega no consultório empurrado pela esposa, né? Senão não entra. E normalmente, elas não precisavam saber disso, mas normalmente elas têm razão. Era necessário aquele exame, aquela abordagem. Não, tal, porque homem é mais difícil. Eu sei por causa, a gente estava comentando, né? Deixa o protetor em cima da bancada e vai correr, esqueceu, vai fazer alguma coisa, esqueceu. Porque não, é só para, tipo, pro lazer, igual a gente falou antes, né? E a taxa de cura muda muito em relação ao tempo que se diagnostica. Tem taxa de cura pro melanoma, assim... vai depender do estadio, no Exatamente. Caso. Tudo depende do momento do diagnóstico e da abordagem inicial, né? Existem protocolos mundiais hoje em dia em termos de abordagens para melanoma, né? O como fazer a biópsia, o quando ampliar, o quando fazer um exame complementar, o quando necessita de um tratamento complementar também além da cirurgia, mas isso tudo é muito variável conforme o momento do diagnóstico, né? Então é totalmente diferente a gente pegar um melanoma in situ, começando fino, só na camada de epiderme, e pegar um que já tem uma classificação maior, né, de infiltração. Muda totalmente, tanto a abordagem como o prognóstico, né? Então, mas eu acho bom a gente reforçar que, assim, se chega cedo, tem como curar, né? Certamente. Porque todo mundo tem bastante medo do melanoma. Meu Deus, descobrir melanoma quase um... Falando em melanoma especificamente, um melanoma fino com um diagnóstico inicial, o tratamento vai ser cirurgia e uma segunda cirurgia primeiro para biópsia, né, para saber que e um segundo momento uma nova cirurgia para ampliação de margens. Ponto. Se for um melanoma muito inicial. Sem quimioterapia, sem outros... Exatamente. Agora, um melanoma avançado vai ser químio, vai ser rádio. Então, imunoterapia. Cirurgias muito maiores, né? Mais mutilantes. Então, são espectros muito grandes de uma mesma doença. Então, quanto mais cedo, quanto menor o problema, mais curativa a taxa de cura e menos problema essa pessoa vai ter e menos risco de vir a falecer, porque o melanoma mata, né? Então, esse é um câncer. A letalidade é bastante alta, né? Acho que a gente já tocou em pontos bastante importantes com relação à prevenção, assim, né? Essa história familiar do melanoma, ou observar o autoexame e observar a mudança nas lesões que você tem, ou o surgimento de novas, isso é importantíssimo, né? Tem que se olhar, tem que se examinar e olhar aqueles que você ama também, né? Examinar com certa regularidade, basta passar o olho para pelo menos desconfiar quando algo não está legal. Em criança tem alguma incidência de melanoma, assim, alguma coisa para observar, não? Mas não, é muito baixo, né? O que tem de registro. Tem um pouco mais de cuidado em crianças que têm um nevo congênito ou nevos grandes, nevos gigantes, né? Aí existe um risco, mas ainda assim é mais um acompanhamento, né? Não tem... Existe pra ver um como risco é que vai maior, evoluindo, né? Existe um risco maior. Então, uma criança que tem um nevo congênito gigante, que vai pegar metade de um tronco ou metade de um rosto inteiro, existe uma vigilância no sentido da mudança da textura desse nevo, ou pontos de sangramento, para ser um sinal de alerta, mas a incidência é bem menor. Eu acho que a Débora citou antes um dado que é bem importante. A medicina muda muito, óbvio, né? Evolui e o diagnóstico fica mais fácil e dessa forma a abordagem também, né? Mais precoce. A Débora citou a dermatoscopia. Há décadas atrás era olho nu e ponto final, né? Hoje em dia tem aparelhos de imagem que nos facilitam demais a suspeita daquela lesão, né? Antigamente, por exemplo, num exame clínico em que tu não tinha certeza de uma lesão ser ou não melanoma, tirava. Muitas cirurgias eram feitas sem necessidade. E tem o outro lado também, a dermatoscopia hoje nos faz enxergar coisas em determinadas lesões que a olho nu tu não verias. Então tu vais tirar muito antes aquela lesão que é necessária ser removida, né? Então o armamento
na dermatologia, o armamento em termos de diagnóstico, de abordagem investigativa, tal, como em toda a medicina, hoje é muito mais evoluído, né? Então, Por isso acho que vale reforçar que além de procurar um dermatologista, um bom médico, é que procure um médico com uma formação boa também, né? Sim. Porque isso é muito examinador dependente. Uhum. E às vezes, Sim. como a gente falou assim, às vezes as pessoas vão muito procurando outros profissionais a respeito de estética, mas que não olham para esses detalhes que são importantes serem avaliados, né? É aquela questão das prioridades, né? É claro que a estética é legal, é importante, é saudável, sentir-se bem, faz bem para a cabeça, é super válido. Mas tem que estar saudável para poder curtir essa onda, né? Então, assim, a principal coisa para proteção seria diminuir a exposição solar. No caso, a gente teria os protetores solares, eu acho que é uma das maneiras até mais fáceis, assim, de prevenir, né? Tem alguma diferença em relação ao fator de proteção? Na verdade, o indicado, assim, para proteger pensando nisso, seria no mínimo 30, né? Não tem necessidade, a não ser que tu tenha alguma doença, tu já teve câncer e tal. As pessoas, de uma forma geral, um fator de proteção 30 para cima. Nunca menos do que 30, né? E o protetor bom é aquele que a gente usa. Então, o protetor que tá lá durando o verão inteiro é ruim, porque você não passou. A quantidade tem que ser generosa, então não adianta. Porque também não adianta pouco. passar só uma camadinha. Então para rosto e pescoço a gente tem uma regra, tem a regra da colher de chá, mas eu acho que ela é um pouco confusa. Eu acho que dos 3 dedos, são 3 dedos completos de protetor para rosto e pescoço. Então tem que se encebar, gente, é bastante. E tem que passar uma forma abundante. Então, se você comprar ali um tubo de protetor, ele vai ficar, se você for para a praia todo dia, ele vai te durar 3, 4 dias para o corpo todo. Se você passar da forma adequada, que é reaplicar a cada 2 horas, passar em quantidade abundante, reaplicar. Hoje em dia tem um facilitador, que eu acho que são as roupas com um fator de proteção. Isso. Que, né, ajudam bastante e facilitam. Chapéu. E eu acho que é isso. As pessoas esquecem do couro cabeludo, que aparece bastante lesões, como é né? comum, Rafa, cirurgia e em orelha, couro cabeludo. Né? Orelha e couro cabeludo. Aquela sapecada clássica, né? No dorso do pé, em cima da orelha, na nuca e o couro cabeludo. E o ombro, né? É clássico também. Não, eu vou dizer por mim que outro dia eu fui pra praia, eu coloquei uma viseira e depois o couro cabeludo queimou um pouco. E arde, né? Arde. E lembrar também que a sombra não protege, né? Que o sol tem a reflexão. Então, mesmo na sombra, tu tá recebendo radiação que é refletida, né? Então, a radiação que reflete na areia, nos objetos, na água, ela volta em média uns 70% dessa radiação. Então, por isso que tu tá ali embaixo da sombra e tu se queima, tu continua se queimando. Continua queimando. E hoje não tem desculpa, né? Sei lá, 2 décadas atrás, o que existia de tecnologia da indústria farmacêutica para fazer protetor solar era uma coisa. Hoje não tem desculpa. Hoje... Se não se adaptou a um tipo, troca pelo outro, porque tem tudo veículos distintos, né? Tem protetor com cor, esses com base... aerosóis são muito bons pro corpo. Exato. Tudo, né? Tem loção, tem gel, tem bastão. É muito prático. Muito prático. É questão de hábito, né? Eu acho que é isso. É o hábito de... Por exemplo, eu quis, uma época na faculdade, eu queria fazer dermatologia. Depois eu desisti. Acho que eu fui mais pros graves, né? Lembra? Eu queria. E daí, naquela época, eu peguei o hábito de passar, digamos, no rosto todos os dias. E pescoço, enfim. Às vezes pescoço eu esqueço. Mas eu passo sempre, porque eu lembro... Pensei, não, já que eu vou fazer dermato, pelo menos o protetor eu tenho que começar. Mas daí ficou. Mas porque daí eu criei esse hábito de passar todo dia de manhã. Entrou na rotina, vai que vai. Eu procuro sempre associar para essa fotoproteção do dia a dia, associar a escovar os dentes. Eu também. Acordou de manhã, fez tua higiene matinal, escovou os dentes, passa protetor. Depois do almoço, escovou os dentes, passa protetor. Esses pós com protetor que passa, digamos que ele funciona? Assim, o pó com protetor, ele funciona, mas tu tem que fazer uma cobertura adequada. Não é só uma camadinha fina. O que acontece é que normalmente ninguém faz uma cobertura grossa de pó porque fica esquisito, né? Assim, esteticamente não fica muito bom falando. Então, para uma reaplicação básica, se tu for ficar num ambiente fechado, tudo bem. Agora, para uma praia, se tu não fazer fechar mesmo e usar uma quantidade adequada, daí ele pode ficar um pouco ineficiente. Mas hoje, eu acho que com relação à tonalidade de pele, a pigmento, tem muita opção. N tons de protetor solar, né? Sem cor até a pele mais escura. Não, pra mulher ele já fica quase uma base hoje prático, em dia, né? É muito prático. A questão só é entrar criar na o rotina. É só criar um hábito.
Tem isso aí. fluido, tem creme, tem pra pele oleosa, tem pra pele E é isso, às vezes seca. tenta um, não se adapta, tem que ir pro outro. Eu acho que o dermato também ajuda muito nisso, porque ele vai avaliar teu tipo de pele, Sim. vai falar qual que é o melhor. A sugestão do produto. A sugestão né? do produto. E isso é importante, a pessoa tem que amar o seu protetor, porque daí ela vai usar. É verdade. Se não gosta muito. E também tem tudo que é preço também hoje em dia, Tem, porque isso é uma questão que já foi muito caro, né? Sim. Os melhores ali, eu Sim. lembro que era uma diferença muito grande. Mas tu vê como a coisa evolui. Eu li ontem, eu li. Em Florianópolis há um projeto para distribuir protetor solar na Eu praia vi esse também. verão. Ah, que legal! Né? É uma grande evolução. Gratuito. Aham. Uma grande evolução. O que antes era classificado como cosmético, como supérfluo, agora já vem sendo encarado como algo de prevenção, né? De um fator para cuidar da saúde. Né? Nada supérfluo, né? Quando a gente tem uma lesão suspeita, pra gente confirmar se é um carcinoma, um melanoma, enfim, a gente é indicada a biópsia, né? Quais são os cuidados e qual que é a importância de ter um bom profissional realizando essa biópsia? É bem pertinente a pergunta, porque é importante que isso seja bem feito, né? Assim a gente tem um número menor de procedimentos e uma resolutividade maior. Então, claro, uma lesão suspeita precisa de uma abordagem por um profissional habilitado a isso, né? Então, toda lesão removida, ela deve ser mandada ao exame anatomopatológico para que você tenha um laudo daquilo, se o dermatologista achar necessário isso, né? Existem lesões que não parecem, mas são. Isso, exatamente. E vice-versa, né? E é necessário que a gente documente isso para que tenha segurança, né? Então, a gente tem que evitar fazer procedimentos com profissionais que não sejam habilitados naquela área, né? Se eu tenho uma lesão de pele que surgiu na minha pele, eu vou procurar um dermatologista, obviamente. Eu acho que esse é o recado para a segurança, né? Qualquer dermatologista na cidade vai saber se essa lesão merece uma biópsia, se ela pode ser cauterizada ou se ela precisa ser removida de forma distinta, e assim a gente não corre riscos de estar fazendo procedimentos em locais que não são os próprios ou em profissionais que não são os especialistas daquela área, né? Eu acho que como a Débora comentou antes, a gente tem que ter a margem de segurança quando retira uma lesão. Então, às vezes, se tira essa lesão sem essa margem e nem sabe que lesão que é, porque para onde é que foi parar esse material, né? Então, é um risco grande, porque daqui a pouco surge, se for um melanoma, no caso, uma metástase num órgão, e daí vai pensar, onde é que estava a lesão primária? Além do que, complicado, às né? vezes, tu fazer um tratamento superficial, como uma eletrocauterização, queimar uma lesão, queimar uma pinta ou queimar um câncer, tu não tá tratando. Então, a lesão vai continuar progredindo ali silenciosamente. A lesão... Porque pode ter reincidência. Exato, né? e na superfície ela foi modificada, então isso dificulta o diagnóstico, atrasa, atrapalha e aumenta os riscos, com certeza. Eu queria, então, a gente já vai chegando no final, que você conversasse um pouquinho como é que vai ser a campanha, então, do Dezembro Laranja aqui em Blumenau. Posso falar? Claro. Então, dia 3 de dezembro acontece uma ação no Brasil inteiro, tá? Da Sociedade Brasileira de Dermatologia, pensando em diagnóstico e prevenção do câncer de pele. Em Blumenau, a campanha vai acontecer na Policlínica Lindolf Bell, das 9 às 15. A gente vai distribuir senhas das 8 às 8h30, 75 senhas, e meio-dia e meia mais 75 senhas. Então, são 150 atendimentos. Nesses dias, as pessoas que procurarem o serviço, elas vão ser atendidas por dermatologistas. Se houver algum tipo de lesão suspeita, no mesmo dia vai ser encaminhado para fazer biópsia. Então, a gente busca fazer esse diagnóstico e já tentar resolver ou pelo menos encaminhar o paciente para que ele tenha um segmento E qualquer pessoa pode chegar lá e pegar a senha. Qualquer pessoa, mas lembrando que é a campanha é do câncer. Então, pessoas que tenham feridas no rosto, pintas escuras, não vamos atender psoríase, não vamos atender micose de unhas, queda de cabelo, nenhuma outra dessas coisas. Ah, que legal. Tem mais algum recado que vocês gostariam de deixar, que acho importante deixar para o pessoal que está assistindo? Eu acho que só com relação à campanha, é interessante frisar que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia e que o atendimento é totalmente voluntário, né? Isso. Terão todos os médicos que estarão lá são tanto do serviço público como do serviço privado da cidade e é totalmente voluntário. E gratuito. E gratuito.
Que legal. Importante, eu acho que depois, as últimas campanhas não foram presenciais por conta da pandemia, né? Então essa é depois de 2 anos, 3 anos? Foi 2019 a nossa foi a última última, campanha. é isso aí. 20 e 21 elas foram só orientativas, né? Isso. Em termos de mídia tal, para educação com relação à prevenção de câncer de pele e diagnóstico precoce. E nesse ano voltam os atendimentos no país todo, né? Ai, que legal. Tá tendo uma sensação, deve estar uma sensação boa, né? De Nostalgia. voltar aos atendimentos. E é gostoso, a campanha é gostosa. Eu acho que o maior recado é que é um tipo de câncer que tem um alto poder curativo com diagnóstico precoce. Então, é realmente que as pessoas se cuidem, procurem atendimento e resolver rápido, né? Não fiquem postergando. Existe uma cultura também de, eu vou mexer, isso vai se espalhar. Não é? Tem muitas pessoas que falam isso. E tem como prevenir, né? Tem como prevenir. Uma coisa que eu queria que a gente conversasse sobre as câmaras de bronzeamento, porque não é fácil, né? A gente falou sobre a luz, da incidência em relação ao câncer e... As câmaras de bronzeamento são distintas, né? Da luz ambiente, em qualquer que seja o local. Elas são consideradas pela Organização Mundial da Saúde, desde 2005, se não me engano, como cancerígenas. Né? A gente sabe que elas estão por aí, né? Às vezes de forma ilegalmente, clandestina, né? Mas são proibidas no país desde aquela época. E realmente é inevitável. Não façam. É inevitável que depois de sessões de bronzeamento artificial, que a tua pele envelheça muito, que ela perca colágeno, que ela manche e que ela tenha uma tendência muitíssimo maior de desenvolver o câncer de pele no futuro. As máquinas, elas basicamente são UVA e UVB, né? E ultra mega concentrado. Então, não, imagina. Para ter uma ideia, essas máquinas podem, parecidas, mas não iguais, ser usadas para tratar algumas doenças dermatológicas, como vitiligo, psoríase, mas a pessoa fica 30 segundos. E não meia hora. Então, não, imagina, soluções fáceis para coisas assim. É uma máquina de câncer, como, né? então realmente não façam. O que se quiser, o que existe de alternativa hoje em dia, né? Que todo mundo sempre pergunta, mas os autobronzeadores, o próprio jet bronze, não tem problema nenhum. É uma tinta, é uma tintura, né? Não sei que a pessoa tem alergia. Mas não tem por que se submeter a esse tipo de coisa, é muito arriscado. O que vale ressaltar, eu acho, com relação ao autobronzeador, que vai pigmentar a pele e tal... Ainda tem pessoas que acham que enquanto estão com o pigmento estão protegidas. É e não estão. É verdade. Ela não tem proteção solar, né? Ela é uma tintura, vai pigmentar, mas continua sendo necessário o uso de protetor solar, né? Em cima dela. Da mesma forma que quando tu tá mais moreno na praia, tu não tá mais protegido. Tem pessoas que acham que eu tô branquinha, agora eu vou passar 30. Não, agora eu já fiquei com uma corzinha, eu posso usar um protetor 8. Não. Não dá, né? Não dá. Então é isso, muito obrigada pela presença de vocês, eu gostei muito de receber vocês aqui. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e repetir várias vezes a respeito, porque a gente tem feito alguns episódios sobre todos os cânceres de uma maneira geral, prevenção, e do mesma forma que a gente vê muita informação na internet ou nas mídias, eu acho que nunca é demais reforçar a respeito. Ótimo. Tá certo, Muito obrigada pelo convite também. Sigam a Unimed Blumenau e acompanhem no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Até a próxima!